Então, vindo aqui ao Cerulo, meu pai conheceu em 70, eu conheci pessoalmente no início de 80, depois estive com ele em alguns ambientes algumas vezes. Todas as vezes que nos Estados Unidos fui convidado para pregar dividindo algum púlpito com ele, eu não aceitei jamais, e houve muitas ocasiões. Até que o Custódio Rangel, da Donep, começou a trazê-lo aqui para o Brasil no início da década de 90. Embora ele já estivesse vindo aqui desde 85, mais ou menos. O pessoal dele que trabalhava com ele aqui sabia que eu tinha aquele programa chamado Vindisat, que colocava as antenas parabólicas nos templos, e a gente tinha aquelas aulas todas as segundas-feiras que durou anos. Aí eles foram lá na Vind dizer que o Cerulo estava vindo e que ele queria usar a mesma tecnologia de satélites. Aí propuseram que eu cedesse a ele as centenas de antenas que a gente tinha naquele tempo, as antenas de 3 metros, enormes, que estavam nos templos de centenas de igrejas sérias, naquele tempo ainda existia isso, no Brasil, e havia no mínimo 20, 30, 40, 50 mil alunos simultâneos toda segunda-feira estudando a palavra com a apostila. Eles queriam aquilo tudo que eu emprestasse para o Cerulo fazer. Eu falei: você me desculpa, não é mesquinharia, eu não sou mesquinho. Se fosse alguém pregando o Evangelho, eu não só emprestava, eu dava tudo que pudesse e ainda estimulava. Mas o Cerulo deixou de pregar o Evangelho faz tempo. Então, sinceramente, você está me pedindo uma coisa equivalente a: deixa o Turcão, o bicheiro do Rio, usar o seu sistema de comunicação para rodar o bicho. É mais ou menos a mesma coisa. O meu coração repudia do mesmo modo, talvez até mais, porque o Turcão só está fazendo o jogo do bicho, o outro cara está fazendo do Evangelho. Dele, né? E o outro está fazendo do Evangelho um zoológico de víboras e de coisas assim. Então eu disse não. Aí eles puseram umas antenas por aí, fizeram essas coisas. Aí passa mais um tempo, final da década de 80, o meu amigo Lácio Pontes, que eu espero que esteja nos vendo aqui agora, ele está na Califórnia, e a esposa dele, queridíssima Bárbara, ambos são diretores, produtores de televisão, sabem tudo, vão de cameraman na produção dos shows mais sofisticados. Eles já vinham fazendo shows industriais de apresentação de produto com tanta técnica na América que se tornaram dos melhores. Eu já os vejo usando holograma em shows de tecnologia há anos. Eles são caras da pesada. Aí eles estavam de férias no Brasil, porque ele é brasileiro e era americano. E alguém, sabendo que eles são tão bons e estavam aí, os contrataram para fazer direção de um desses cultos, cruzadas, campanhas do Cerulo aqui, final da década de 80. Aí eles foram, sabiam assim do Cerulo, mas não tanto. E ela, inclusive, filha do vice-presidente da organização Billy Graham. E todo mundo evangélico com o qual eles tinham trabalhado na América era o mundo considerado sério. O pessoal do lado do Billy. E aí foram. Quando chegaram lá foi chocante, porque eles chegaram cedo para preparar a iluminação, o ambiente, posicionar as câmeras, ajuste, cor, temperatura de cor, tudo aquilo que precisa horas antes para as câmeras estarem alinhadas, luz bem feita, som passado, tudo certo. De repente, 1 hora antes de começar o evento, começam a chegar dezenas de cadeiras de rodas novinhas, empurradas por um pessoal, e o diretor da cruzada dizendo: essa fica ali, aquela ali, bota um X no chão, bota ali em cima, tal, ajusta a luz, o canhão. Ajustaram tudo, aí depois chegou aquela horda de paralíticos andando. Eram os caras que tinham sido contratados para serem curados na hora do show. Aí ficaram lá. Podia ficar sentadinho, dando uma de paralítico. Aí abriram o portão para o povo, coitado, otário, crédulo, cheio de esperança e carência, entrar para ser curado. E o Lácio olhou para aquilo e falou: escuta, mas o que está acontecendo? Ele disse que se negou a crer.
que o ardil era daquele tipo de diabolicidade que ele estava vendo. Ele falou, não é possível. O que é? Não se preocupa com isso não, isso é outra coisa. E todo mundo que ele perguntava, não é nada não, só corta na hora que a gente disser que você tem que cortar. Eu vou ficar aqui do lado dizendo, agora é aquele e você vai cortando. Aí começa aquele espetáculo e o Senhor estar aqui, é dia de cura, aquela coisa toda que o Chris Angel faz 10 vezes melhor, que o David Copperfield dá banho, que qualquer mágico, qualquer hipnotizador, qualquer pessoa com técnica de sugestão de público dá banho neles, porque até nisso eles são ruins. Fede mar não cheira bem. Steve Martin ainda foi mais sóbrio. Ainda teve uma conversão na canalice, ele ainda se converteu. Mas esse povo é inconversível. O Steve Martin ele ficou meio que chocado quando ele viu um milagre realmente acontecer. E aceitou. Né? Aceitou e disse que deixou mudar de caminho. Esses caras nem vendo não, isso. Até porque se convertem. Eles não creem de fato em milagre espontâneo. Eles não creem mais em ação de Deus. Eles creem em sugestão humana, em provocação de histeria, em estado de excitamento esperançoso produzido pelo quê? Pelas curas falsas. Então aí o cara começa a ter revelação daqui, o Cerulo. O Senhor está me mostrando que tem um homem sentado naquele canto ali, já está tudo mapeado para ele. Levanta em nome de Jesus. Aí o cara bonzinho fica em pé, aleluia, aleluia, o povo delira. Ah! Aí ele começa a apontar todas as curas, dizendo que é o Espírito Santo que está revelando onde as pessoas estão. Aí todos os bons ficam em pé e curados. Aí começa a hora dos doentes. Você agora, se tiver fé, ficará curado. Quem estiver doente apenas de histeria, porque paralisia é uma coisa que no século passado decorria quase sempre, se não fosse paralisia infantil, decorria quase sempre de histeria. Um dos sintomas de histeria que se incrua é gerar alguma paralisia, especialmente em mulheres, paralisia nas pernas. Muitas mulheres até a década de 60 ficavam tão histéricas de serem traídas pelo marido, de engolirem aquelas amantes, naquele tempo era normal, moda e obrigação, de não serem mais procuradas sexualmente, serem desprezadas, e o estado de histeria que se instalava era tão grande, se somatizava nas paralisias nas pernas. Então, quando um caso é esse, o excitamento da sugestão cura o paralítico. Aí ele não levanta em pé na hora assim, legal, mas ele vai fazendo aquilo que a gente vê ali no R.R. Soares, naquele negócio. Jesus nunca curou. Os paralíticos que Jesus curava tomavam leite, andavam e saltavam. Como bezerros no templo, não era aquela coisa assim, ó. Aquilo ali é a cura de sugestão. Daqui a 10 dias, uma semana, se a pessoa tiver uma tristeza, uma decepção, um choque, volta tudo de novo. Então, quando começou a hora dos doentes verdadeiros, o Lácio disse que aí foi o espetáculo mais demoníaco que ele já viu na vida dele. Era pré-medieval. Eram aquelas velhinhas tentando se levantar na cadeira em nome de Jesus e rebolando pela arquibancada. Foi um negócio tão horroroso que a mulher dele... Eu um show desse na Assembleia de Deus, de um suposto missionário vindo de Goiânia. Lembrei aqui do... Então, olha só, ele tinha uma senhora de 60, 60 anos na cadeira de roda. E meu pai era pastor nessa época lá na Assembleia de Deus. E eu, pequeno, menino, estava lá e acompanhando aquilo, fiquei um pouco chocado de ver ele forçar a mulher a se levantar. Então ele falava, a senhora vai ter que ser curada agora, em nome de Jesus. E fazia aquele espetáculo todo. E aí ele pegou a mão, pela mão da mulher e a senhora a fez levantar. E a fez caminhar com ele segurando ela. E o final da história é que ela voltou para a cadeira porque ela não conseguiu. E ele considerou que tinha havido uma cura, mas que ela deveria continuar acreditando para que o milagre se concretizasse. Assim, realmente eu não conseguia assimilar aquilo muito claro, entender. Uma coisa tipo interessante é que esses milagres que às vezes eu vejo na televisão, eles nunca
nunca são instantâneos. E os instantâneos são assim, mambembe. Vai andando, bichinho, aquela coisa, agora tá curado. Quando o negócio é brabo mesmo, eles dizem, dentro de alguns dias vocês verão. Outro dia eu vi uma pessoa sofrendo de um problema na pele, num desses programas de cura, em que o curador disse que dentro de alguns dias ela voltasse que ela estaria boa. Aí supostamente alguns dias depois ela voltou com uma vermelhidão na face. Só que a crosta do negócio que estava lá era tão mal feita, era uma maquiagem tão horrorosa, meu irmão. E depois, quando ela voltou, supostamente alguns dias depois, era claramente um negócio tão rujoso, antigo ruge, tão pancake, que fica difícil. É preciso que a pessoa seja extremamente alienada, desejosa de crer na sugestão. Porque o Senhor Jesus cura. Mas as curas de Deus são de Deus e são. Não tem essa história de vai arranjando o passinho. Essa do passinho eu faço fácil. É só começar a sugestionar. As pessoas vão, não precisa de milagre não. Basta de indução, sugestão e outras capacitações que qualquer pessoa que lide com psicologia, parapsicologia, indução e sugestão, aprende rápido. E se tiver cara de pau e falta de temor de Deus, diz que isso é milagre de Deus na televisão. Agora, na hora que o bicho pega na casa do cara, na hora que a mulher dele está lá gemendo não sei o que, eu quero saber o seguinte, quero uma mulher desses curadores, ou filho, ou neto, vir a público e dizer, eu estava com câncer, vovô foi lá, orou, papai foi lá, orou, mamãe foi lá, orou, o meu marido foi lá, orou, e o Senhor Jesus me curou na hora e me levantou. Essas histórias eles não têm. Eles vão para Cleveland, eles querem o melhor dos médicos, isso aí só serve para otário, que é para encher o bolso deles. Infelizmente, eu falo isso no temor do Senhor, sem medo nenhum de ir para a luz de Deus com todos eles, sem medo de ser julgado por Deus. Porque eu não tenho mais condição, não sou cego. E faz quase 40 anos que eu vejo isso acontecer. Com relação ao Cerulo, ele andou preso, evasão de divisas, é uma confusão danada, ele não tem mais mercado nos Estados Unidos, nem na Europa, sobrou para ele o quê? Malafaia no Brasil, que está precisando de dinheiro a qualquer custo, e o Cerulo, já desde o tempo da Donep, quando ele vinha aqui na década de 90, e eu me neguei a encontrar com ele todas as vezes que eu fui pregar na Donep, ele estava lá, seu custódio me chamava, por favor, se eu pregasse de manhã eu saía correndo, se eu pregasse à noite eu saía correndo, e em todas tinha um convite, pelo amor de Deus, fica para almoçar com Cerulo, com Benihim, fica para jantar com Benihim, com Átila Brandão. E esses indivíduos só me encontraram na Donep forçando a barra. Porque me levavam para aquela salinha de preparação ali para o cara ficar quieto antes de entrar e pregar. E alguns iam lá, ô, como vai? Do contrário, meu irmão, não tinha nem assunto, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas tem uma coisa que a minha alma abomina. Eu não consigo lidar com a safadeza associada ao ajuntamento solene, nem com essa manipulação descarada do nome de Jesus, nem com esse falso evangelho que não foi trazido nem por anjo de luz. Esse que está aí não precisou nem da sofisticação de anjo de luz. Foi capiroto com purpurina que tosse, porque a basicalidade e a disposição dos que queriam praticar já estava toda associada ao desejo de receber. Então eles não podem nem ser acusados de que foi sutil e a gente foi enganado. Não foi e não foram. Agora, tem uma outra desgraça já presente no país há uns 10 anos. Sim. Que eu a ignorava no tempo que eu estava aí na ativa, entre os evangélicos até 98, se havia, era ainda muito discreto. Mas um dia eu cheguei, acho que foi em Maceió, a primeira vez, no ano 2000,
para pregar lá numa igreja que o meu amigo Alexandre Ximenes pastoreava, e me encontrei com um indivíduo que à porta chegou para mim e me disse que o dom dele era de levantamento de fundos. O dom dele, levantamento de fundos, e que ele funcionava da seguinte maneira. Perguntou se eu queria, se eu estava precisando de dinheiro no Café com Graça, em algum lugar. Eu vou para lá, eu chego lá, o senhor faz uma reunião de sexta a domingo, o senhor me diz um alvo, quanto é que o senhor quer levantar? O senhor quer 100 mil reais, 200 mil reais? Eu vou lá e eu prego. Duvido que eu não levante, que eu não arranque os 100 mil reais naquele fim de semana. Agora tem uma coisa, eu cobro uma taxa de 30%. Aí eu ri, a vontade que dá é de bater num cara desse. Eu ri e digo, vai embora daqui, arreda Satanás. Pois bem, depois de lá eu ouvi muitos outros. E alguns que andam por aí para todo lado fazendo isso, sem falar que tem aquele outro esquema, do qual o Silas participa, Jabes, Linhares, uma patota aí de uns 7, que eles ficam se convidando. Criam uma agenda extremamente bem arrumadinha, aonde os 7 vão pregando, cada um na igreja do outro. Isso. Aí o que é que acontece? Chega o pastor da igreja local e diz, está vindo aí o nosso amado, poderoso fulano de tal, pregar aqui. Agora, irmãos, ele cobra para vir porque ele é um homem muito ocupado, com muitas oportunidades, com muitos compromissos, o tempo dele vale ouro. Ele cobra 10 mil reais para vir pregar aqui uma vez, mais as passagens e o hotel. Vamos dar. Por quê? Porque ele faz aquela muvuca, e aonde havia 1.000, surgirão 2.000. Então a oferta levantada cobre muitas vezes o 10 mil dele e sobra bastante para a igreja. Aí eles fazem esse rodízio e também tem um segundo elemento na proposta. Como cada um deles supostamente já tem o seu salário no lugar onde eles estão, é um modo deles triplicarem, quadruplicarem, sextuplicarem isto, com mais as vendas de CD e livros. Porque as igrejas deles não vão dar 50 mil de salários a eles. Dá lá 15 mil, seja lá o que for. Mas essa rodada nesses lugares, em cada lugar cada um ganha mais 10 e ganha mais 10 do outro. No fim a soma foi para 70, 80, 100. E cria essa confraria da troca de dinheiros, cada um arrancando dinheiro do seu cofre para dar ao outro, aumentando os salários paralelos sem que as comunidades saibam o que está acontecendo. Isso aí é absolutamente normal. E o Cerulo veio aí, foi para de fato salvar esse negócio todo. Porque não vai dar para sustentar isso para sempre só vendendo Bíblia, né? Porque aquilo ali é uma venda de Bíblias, parece coisa de carro usado. E uma venda de Bíblias, e os apelos dele já estão cansados e desgastados. Até há 10 anos atrás ele dizia que odiava a teologia da prosperidade. Aí ele viu que para alguém ter dinheiro para pregar o evangelho sem ser adepto da teologia da prosperidade, precisa ser sério, sincero, honesto e pregar o evangelho mesmo e com unção. Aí o povo sério, sincero e honesto vai te ajudando sem que você precise oprimir ninguém. Mas como ele não tem isso, aí o que que sobra? O marketing, o apelo, a agressividade, a insistência, essa coisa toda. Até há 10 anos atrás ele era anti-teologia da prosperidade, mas não iria para frente daquele jeito. Quem estava prosperando era o pessoal da prosperidade. Já vinha do McAllister, passou para o Macedo, passou para o R.R. Soares, pegou a Valnice, entrou no Estevão Hernandes até o talo, pegou o Robson Rodovalho, o César Augusto de Goiânia, aí foi se espalhando, virou uma condição nacional praticamente. Até igrejas batistas viraram neopentecostais, presbiterianas. Aí embola com G12, que é a pirâmide também de mobilização para trabalho e também de neurotizações de compromissos financeiros, que são vigiados até pelo líder da célula, cobrando cada um no seu investimento. Bom, aí isso se tornou um espírito no país,
Só que mover do Deus deles. Deus chama mover do Espírito. É o mover de Mamon. É, o Espírito de Mamon. É o Espírito de Mamon. Pois bem, aí o que acontece? Só que isso vai se desgastando e o povo está abrindo o olho, devagar, 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 devagar. Por exemplo, hoje, eu fui baixar os meus e-mails ali, descendo uns 400 mais ou menos, sem exagero, uns 50 de membros da Assembleia de Deus dizendo: escuta, nós não aguentamos mais ver aquela igreja que um dia foi do Alcibiades Vasconcelos, do Lourenço Olson, de tanta gente séria de Deus, ter virado esse carnaval de bandidos. Não aguento mais. Eu recebo cartas hoje em dia, a beça da Universal, da Igreja Internacional da Graça. Daqui a mais 3 meses eu vou começar a receber muitas da Mundial, assim como eu recebo todo dia da Renascer, da Sara Nossa Terra, da Bola de Neve, de não sei o que, de bababá, bababá, bababá. Por quê? Porque o povo está começando a enxergar. Então eles têm que se servir de gente de fora, para dar um descanso. Por isso que eu estava observando, eu acho que você deva ter recebido alguns e-mails também referente a esse episódio de sábado. E eu percebi um pouco assim, eu não vi nada demais da sujeira que já é. Não tem nenhuma novidade o que eles estão praticando. Mas para as pessoas eu percebi elas um pouco mais assim. Sabe o que foi a diferença? Né? É porque o Silas vende Bíblia. Ou então ele fica pedindo dinheiro daquele jeito que se pede, se não ajudar vai acabar, não deixa acabar, aquela coisa toda, estabelece aqueles alvos chantagistas, essa coisa toda. Esse é o comum dele. E ele não gasta menos de meia hora ali nessa insistência, né? É o bloco mais longo do programa. Pois bem, só que o Cerulo chegou com uma coisa a mais. Ele chega como um americano. Essa tropa inteira das Assembleias de Deus e de outros grupos que assistem o Silas não lê inglês, não sabe o que está acontecendo na América, não sabe de nada. Tudo o que acontece, que ele lembra, é aquele Cerulo da Donep que vinha aí, pedia dinheiro à beça, profetizava, fazia profecias sobre o fim do mundo, acerca das quais ele tem que dizer desculpa em qualquer coisa, porque as dele todas já furaram. Bom, mas aqui ninguém sabe disso. Aqui, se o cara tiver um nome diferente, se não for Francisco Antônio, for Morris Cerulo, esse negócio já fica com outro ar, não é? E aí o cara vem com Olicântaros, Câmbaros, Alabaias, Mariandares, não sei o que e tal, para cada coisa que diz faz 2 fala línguas e dá uma estremecida. Aí vem o outro e diz: esse é o profeta de Deus, ouçam o que ele tem que falar. Aí o cara dispara aquela profecia e diz: o Senhor está me revelando que quem dera a quantia de R$900 vai ficar imune à crise financeira. Ou seja, propõe a macumba. Resultado antes de janeiro. Antes de janeiro, né? E esse resultado antes de janeiro é fácil, sabe por quê? Porque quem dá, trabalha para cumprir a profecia. Então, se ele não desse, mas ele resolvesse trabalhar com o suor do seu rosto para atingir qualquer que fosse o alvo, ele alcançaria. Isso é uma violência ao espírito da naturalidade do evangelho, que diz que é com o suor do teu rosto que você ganha o pão. Que acompanha os jornais, as notícias, consegue sentir que a coisa parou de piorar agora. E a gente vai levar um tempo para as coisas melhorarem. Talvez uns 6 meses, começar a sentir os sinais. E sem falar, Elmo, que aqui no Brasil chegou, deu uma chacoalhada há 3 meses, mas os índices econômicos todos já mostram que acabou aqui. Então não está profetizando nada, bastava ler os índices econômicos.